다들인데 잘한다는 신신하게 이게 Queria 하게 러르게 신이나 바당 oferecer as minhas saudações a todas as pessoas que estão a ouvir através da internet, os lamas e os amigos espirituais, os mestres, nos mosteiros e de monges e monjas, e todas as e particularmente as monjas no Cheder, e todos os monásticos no Tibete e em outros sítios. Desejo-vos a todos, dou-vos a todos as minhas saudações. Hoje é o 8º dia do área que chama os ensinamentos da primavera, e hoje queria-vos falar da 16ª das boas ações, dos versos autobiográficos de Mikio Dorje, chamado das boas ações. E de acordo com o comentário sobre as boas ações do assistente Sangye Paudro, talvez melhor mostrar-vos, para explicar de acordo com a estrutura. Em termos da estrutura, há a passagem sobre a meditação da Bodhisattva relativa, tem duas partes: trocar-se pelos outros em meditação, e a segunda, tomar a adversidade como caminho na pós-meditação. E esta segunda parte tem 10 tópicos, e já discutimos os 5 primeiros, e vamos agora discutir o 6º, tomando o benefício e a felicidade das boas intenções no caminho. Vamos falar do 6º e do 7º. O verso para tomar o benefício e a felicidade das boas intenções no caminho diz: como eu poderia prover níveis inferiores e benefícios e prazeres provisórios da existência e da paz de todos os seres por todo o espaço, ao invés do benefício do verdadeiro despertar, isso jamais eu aceitaria. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Eu tenho aqui que explicar que nos versos biográficos das boas ações, os versos de raiz, há 2 comentários em relação aos versos. O autor dos 2 comentários é o mesmo, e o título é exatamente o mesmo, mas há uma diferença nos termos da extensão da explicação. Tivemos que obtivemos através da biblioteca de Drepung. Nesse, esse foi publicado pelo Instituto de Varanasi, e o que recebemos do Palácio de Potala recebi esse enquanto estava a ensinar sobre o Mikio Dorje, e nunca o tinha visto anteriormente, embora o autor seja o mesmo e o título seja o mesmo. Há algumas diferenças do conteúdo, às vezes há até 2 ou 3 páginas que são diferentes. E há também diferenças nas referências, que são... Mas os versos de raiz que vos estou a mostrar agora são tirados da edição separada dos versos. Às vezes poderemos ter no futuro que comparar os 2 comentários, e achei que foi agora uma boa oportunidade para vos explicar isso.
Não, portanto, a 16ª estância das boas ações é o ponto essencial desta 16ª estância é que se não pudermos dragar as profundezas do samsara e levar todos os seres ao nível do estado de Buda, e se pudermos levá-los aos prazeres temporários dos deuses e dos humanos, ou melhor do que isso, aos níveis dos arhats e pratyekabuddhas, mas isso não cumpre inteiramente a intenção dos desejos dos bodhisattvas, que têm uma grande coragem. E alguém como o Karmapa Mika Dorje, ele teve a determinação semelhante à do Avalokitesvara e a sua coragem também. Então podemos dizer que o maior exemplo, ou a maior qualidade, sua maior qualidade é a sua grande intenção pura. E isso parece-me ser o melhor exemplo disso. O Kadampa, o Geshe Tompa Kadampa, disse do seu próprio Lama Atisha que o Atisha não elogiou os ouvintes e Pratyekabuddhas muito, não elogiou muito. Os Pratyekabuddhas podem... Atisha não elogiou muito os Pratyekabuddhas e a razão é porque se ele fizesse um grande elogio dos Pratyekabuddhas, as pessoas pensariam que é uma grande coisa, mas que é o objetivo final e teriam isso como objetivo ou como intenção, mas a Atisha não apresentou a realização dos Pratyekabuddhas e dos ouvintes de forma semelhante, porque por maiores que sejam os prazeres temporários que os seres podem ter, Mika Dorje não o desejou nem o elogiou. E não só isso, como ele viu as pessoas que tinham alcançado esse bem-estar temporário como sendo merecedores de compaixão. Na sociedade tibetana, algumas pessoas que diziam ser muito benevolentes, mas do ponto de vista de alguém que vê a natureza profunda da realidade, vê que, apesar de tudo, esses prazeres temporários têm por natureza o sofrimento. E essas pessoas ainda estão sob o controle do karma e das emoções negativas e não estão livres delas, e por essa razão elas são merecedoras da nossa compaixão e do nosso carinho. Geralmente, na sociedade tibetana, durante o tempo de Mika Dorje, a sociedade na vida tibetana era que algumas pessoas que achavam que eram muito benevolentes, bondosas, que ajudavam imenso os outros e podiam pensar no longo prazo. Havia muita gente assim e algumas dessas pessoas, o que eles faziam era pensavam que podiam ajudar ou proteger as pessoas de terem perdas da vida, da saúde, dos seus bens ou do poder, e faziam isso, o que podiam para as ajudar, e consideravam isso extremamente importante e tentavam ajudá-las ao máximo nessas áreas da vida, da saúde, dos bens, etc. Outra coisa que também faziam era, dentro dos mosteiros e onde havia monges e monjas, eles achavam que tinham que ter comida e roupa, e vestuário, e procuravam dia e noite, se encontravam patrocinadores, etc.
e no fim de contas, às vezes nem sequer tinham tempo para comer ou beber e passavam a sua vida inteira a tentar encontrar o suficiente para viverem. Podíamos dizer que eles estavam a ter um objetivo a longo prazo, mas na verdade eles estavam à procura simplesmente da sobrevivência. Eles queriam fazer o bem dos outros e pensavam em longo prazo, mas a pensar em vidas futuras e a tentar evitar os reinos inferiores. Os centros que nascem nos reinos inferiores têm tais sofrimentos que temos que tentar evitar a nascer aí. E, portanto, eles tentavam proteger as pessoas, algumas pessoas faziam, era tentar proteger a vida de alguns animais e de resto não faziam grande coisa. Eles, como pensavam que não era muito bom nascer como animal numa próxima vida, eles protegiam a vida dos animais e era tudo o que eles faziam. E ao mesmo tempo criticavam e negriam aqueles grandes seres que traziam grandes benefícios aos seres e davam ensinamentos, etc. Mas ao mesmo tempo comiam carne e bebiam o sangue dos seres vivos, etc. Isso é um outro tipo de ser. Havia também algumas pessoas que pensavam um pouco mais à frente e não estavam interessados tanto na libertação, mas tinham medo do sofrimento, do nascimento, do envelhecimento, da doença e da morte. E qual é a causa? Qual é a causa de tudo isso? Eles dizem que depende da mente. Por isso, se conseguirmos parar o fluxo dos pensamentos, é o fluxo dos pensamentos que nos faz acumular karma e nos faz ter todo esse tipo de experiências. E por isso, se conseguirmos parar o fluxo dos pensamentos, podemos parar a sequência do nascimento, etc. Era o que eles pensavam. Por isso, aquilo que temos de tentar fazer é que parar o fluxo dos pensamentos seria suficiente para perceber algum vazio, um vazio negro e um vazio que não é nada. E isso talvez seja seria suficiente. Eles achavam que chegariam a um vale vazio, despovoado, e meditariam sobre um vazio ilimitado. Achavam que não havia nada e meditavam sobre esse vazio ilimitado. E deveriam todos aqueles que se aproximavam também deles a meditar sobre esse vazio limitado. E achavam e pensavam que estavam a transmitir o Dharma e a ensinar o Dharma. E estou levando esses seres à libertação. E nessa altura, no Tibete, havia pessoas que diziam que ter grandes intenções puras em relação aos seres mas só passavam o tempo a agir desta forma que descrevemos. Mas o Mikhe Dorje, o que ele fez, ele achava que todos os seres têm que atingir a libertação e para isso ele teria que sacrificar o que quer que fosse necessário para atingir para que os seres possam atingir a libertação. E eles não ficavam satisfeitos com os prazeres e riquezas parciais do samsara, né, e do nirvana, ou a libertação parcial.
de um nirvana limitado. Ele não considerava que isso valesse a pena. E não só não achava isso particularmente interessante de poder que fosse assim tão importante, nem achava que isso era a melhor maneira de ajudar os outros. E essa a razão para isso era porque se estivermos apegados aos meros prazeres e riquezas temporárias e considerarmos isso como sendo muito importante, considerarmos isso como sendo importante e essencial, isso impede-nos de alcançar a grande iluminação, e não só isso, mas também faremos um grande número de ações negativas para obter isso, que nos poderá fazer regressar ao samsara, aos reinos inferiores. Por isso, Mika Dorje, quando ele via uma situação em que era importante levar os seres à iluminação e que se ele visse alguma coisa, se ele visse alguma oportunidade de ajudar as pessoas a atingirem a iluminação, ele faria isso. Ele não se limitava a qualquer ação que parecesse exteriormente uma boa ação, mas que não tivesse como objetivo a libertação. Ele não considerava que a comida, vestuário, etc., era importante. E muita gente que criticou Mika Dorje disseram a sua maneira, diziam ao Mika Dorje, as suas ideias são muito limitadas. Porque se tivermos a motivação e a dedicação do Mahayana, qualquer que seja a atitude ou a ação positiva que fizermos, isso é uma grande causa de iluminação. Então, devia também tentar fazer o benefício temporário das pessoas. Por que não? Porque isso também pode ser a causa da grande iluminação. Se for inspirada pela dedicação ou pela motivação do Mahayana. E isso é o que as pessoas diziam. De um certo aspecto, de um certo ponto de vista, é verdade. Porque no que diz respeito a se tornar causas da omnisciência, há causas diretas e indiretas, e às vezes algo que não é uma causa direta poderá ser uma causa indireta. E as causas diretas, há dois tipos de causas para atingir a iluminação. Mas se considerarmos que apenas a causa indireta é importante e trabalharmos apenas sobre elas, não estaremos tão motivados para as causas diretas da iluminação. E, portanto, aquilo que temos que feito é que as causas distantes ou indiretas porque as causas indiretas da obtenção, por exemplo, se formos um doutor, um médico muito hábil, se alguém que for capaz de sentir o nosso pulso, etc., e a urina, e um médico excelente poderá saber qual é a causa de alguma doença, podem fazer um diagnóstico, mas alguém que não tenha essa experiência, poderemos pensar alguém que está com febre, por exemplo, e poderá ser uma febre que parece causada pelo frio, mas na realidade é causada pelo calor. Então, se tivermos realmente sede, por exemplo, e às vezes poderá querer beber álcool, mas
se dermos a alguém cuja febre é causada pelo calor, se lhe dermos álcool, vai ser ainda pior. E alguém que não perceba isso poderá dar-lhe álcool e a pessoa tornar-se. E as pessoas pensam que estão a ser compassivos, mas na realidade estão a prejudicá-los. Portanto, os médicos hábeis compreendem as causas e as condições e fazem um diagnóstico apropriado e percebem as condições e a situação. E às vezes há certas coisas que queremos comer ou beber por causa da doença, mas esse desejo é causado pela própria doença. E o hábil, o mestre, o médico que tem o conhecimento saberá aquilo que é bom dar ao doente e aquilo que é preferível evitar. Por isso, às vezes, podemos considerar que as causas distantes ou indiretas como sendo muito importantes, mas elas podem acabar por ser um obstáculo para alcançar as causas diretas, e este é o ponto essencial aqui. E o ponto principal deste verso é que nós, na nossa vida, quando estamos a fazer alguma coisa ou atividade, temos que ter uma boa intenção, uma pura intenção altruísta de alcançar o nível de Buda, o nível da budeidade ou o estado de Buda. E aqui há 3 pontos realmente importantes, e são eles o que queremos, o que é realmente, o que é que significa beneficiar os outros. Temos que compreender o que é uma verdadeira intenção positiva ou pura. E como quando realizamos ações positivas, temos que perceber que essa ação positiva tem que nascer de uma intenção altruísta. E estes são os três pontos. Se compreendermos estes 3 pontos, acho que conseguiremos compreender o que é realmente, o que é Mika Dorje queria dizer aqui. Portanto, a primeira questão é, o que é o altruísmo? Esta palavra altruísmo é uma palavra que nós já ouvimos e que dizemos muitas vezes, mas o que é realmente o altruísmo? Para dizer diretamente, é o pensamento de que, será que eu posso fazer o que posso eu fazer para que as coisas corram bem aos outros? Mas quando temos esse pensamento de desejar que tudo corra bem para os outros, temos que perceber o que é bom para os outros e o que não é bom. Isso é uma distinção fundamental. Mas toda a gente tem a sua maneira de pensar sobre o que é bom e o que não é bom, e toda a gente tem critérios diferentes. Algumas pessoas, por exemplo, acham que ter muito dinheiro é bom. Outras pessoas pensam que ter uma vida longa e saudável, isso é bom. Mas pessoas pensam que levantar-se pelos pés são capazes de manter a cabeça erguida e tornar-se poderosos, isso é o que é bom. Atingir o nível de um Deus ou de um sábio, outras acham que alcançar o nível de um Deus ou de um sábio é isso que é bom. Seja qual for o caso, toda a pessoa tem a sua
própria maneira de pensar sobre o que é bom. E porque as pessoas têm ideias tão diferentes, as pessoas pensam, têm ideias diferentes sobre o que é melhor. Aquilo que uma pessoa vê como bom não é necessariamente reconhecido como tal pelas outras pessoas. Sim, por exemplo, as pessoas que se querem tornar as mais ricas do mundo acham que a melhor maneira de fazer para os outros é transformá-los em pessoas ricas também. Isso é a melhor coisa que podem fazer pelas outras pessoas. Por exemplo, hoje em dia, muitos dos pais, como não conseguem deixar nenhuma herança, esperam que depositam todas as suas esperanças nos seus filhos, esperam que eles possam tornar pessoas eficazes, que os filhos sejam capazes de realizar as coisas que eles não conseguiram realizar, põem tal pressão sobre os filhos e empurram-nos a tentar põem pressão para que eles façam determinadas coisas. E do ponto de vista dos filhos, as esperanças ou as expectativas tão elevadas que os pais põem neles, isso põe muita pressão sobre eles e eles têm dificuldade com isso. E o problema aqui é que os pais consideram que a sua maneira de pensar é a mais importante e que as suas escolhas são as melhores, mas não estão muito atentos aos pensamentos e aos sentimentos dos filhos, eles não dão muita importância a isso. E isso cria uma separação entre os pais e os filhos através da pressão que os pais põem sobre eles. E assim, quando pensamos no que é realmente benéfico ou melhor para os outros, é muito mais complicado. É muito mais complicado do que pensamos e até muito difícil de compreender. Então, o que é o mais benéfico para os outros? Perguntamos-nos a nós mesmos. É bom torná-los ricos, dar-lhes mais poder, fazê-los viver mais tempo, torná-los famosos? Ou será, se calhar, tudo isto junto? Dar-lhes uma vida longa, rica, poderosa? Será a melhor coisa? Será isso a melhor coisa? Ou, se falarmos em termos do Dharma, será libertá-los dos reinos inferiores? Ou libertá-los do samsara? São muitas questões. E antes de pensar em ajudar os outros, temos que reconhecer exatamente o que é o melhor para poder identificar e tentar perceber o que é melhor, o que é mais importante, porque não percebermos isso, como é que podemos fazer o bem dos outros? Se não conseguimos distinguir o que é bom, é impossível perceber o que é melhor, ou qual é a melhor maneira de ajudar os seres. Como já dissemos antes, as pessoas têm muita experiência e com muita compreensão diferente, mas nós temos muitas experiências e situações na nossa vida e podemos ver que não é necessariamente que as nossas próprias opiniões estejam sempre corretas. As coisas que as pessoas têm diferentes ideias do que é
do que é correto ou do que é melhor, mas isso não é exatamente correto em relação aos factos. Portanto, isso que nós precisamos de fazer e uma vez que não, é certo que aquilo que nós pensamos que é melhor seja de facto melhor, precisamos temos que engolir o nosso orgulho e pensar, não sei exatamente, e temos que estudar com os outros, aqueles que têm mais sabedoria e experiência, têm mais sabedoria e experiência do que nós, temos que encontrar alguém assim. Eu não, por exemplo, eu não compreendo isto, ou eu não sei isto, e tenho que, por favor, explique-me, temos que estudar com as pessoas que sabem mais. E com quem é que nós vamos estudar? Com o Buda. Porque o Buda ensinou o Dharma e foi o conselho que ele nos deu. O Buda Bhagavan, que viveu há 2500 anos atrás, não podemos, evidentemente, ir lá ter com ele e fazer-lhe a pergunta. E as suas instruções foram passadas de mestre a discípulo. E das pessoas de quem recebemos estas instruções é o nosso mestre ou o nosso amigo espiritual. E por isso temos que estudar ou seguir os conselhos do nosso amigo espiritual. E o ponto essencial é que o Buda teve a grande sabedoria de perceber a natureza do mundo. Por isso precisamos de olhar para o que ele disse. E o que ele disse, que aquilo que é mais benéfico para nós e para os outros é o Dharma. E é isso que precisamos de praticar, foi isso que ele disse. E então, qual é a razão pela qual precisamos de praticar o Dharma? Qual é o objetivo? E o Buda explicou claramente qual era a razão. E o que ele disse é que a razão ou o objetivo de praticar o Dharma é para alcançar a libertação e para alcançar o nível do Buda. Por isso somos pessoas que acreditam no Buda. Devemos seguir o que é mais benéfico para nós, e isso é praticar o Dharma. E a prática do Dharma deve ser para obter a budeidade e para atingir a libertação. Isso é muito claro e é isso que temos que seguir. E, portanto, tanto para nós mesmos como para os outros, temos que reconhecer que o melhor benefício é alcançar a libertação ou a omnisciência. É inegavelmente a melhor coisa que podemos fazer para nós e por nós e pelos outros. Alcançar a libertação e a omnisciência é o objetivo último. E implicitamente o que isto muda é que são também quaisquer outras formas de ajudar ou quaisquer outros objetivos não são os melhores. Não são as melhores maneiras de ajudar os outros. E não são o benefício último. E por isso alcançar o estado de Buda e de libertação, que se são os seus objetivos principais, qualquer outro objetivo. E há muitas coisas que fazemos e que não têm esse objetivo. E não devemos considerar que essas sejam as coisas mais importantes, porque a única coisa que é mais importante
se a coisa que é mais importante, só há uma, não há duas. Não podemos, se duas forem iguais, não podemos dizer que uma é mais importante. Por isso temos que compreender o que o altruísmo é realmente. O altruísmo é quando olhamos para os ensinamentos do Buda e a prática do Dharma e fazer o bem dos outros, é para que os outros possam alcançar a libertação e para que eles possam atingir o estado de Buda, e isso é o maior benefício que nós podemos trazer aos outros. Não é uma questão das pessoas comuns se reunirem e terem uma conversa para tentar perceber o que é o melhor. Isto é aquilo que o Buda, conhecendo a natureza do mundo, foi o ensinamento que ele nos deu de maneira direta. Portanto, se acreditamos no Buda, seguimos o que ele disse. Se não acreditamos no Buda, tudo bem. Então não há qualquer razão para seguir. E vamos tirar uma pausa de 30 minutos. Como eu disse anteriormente, fazer o bem dos outros a melhor coisa que podemos fazer pelo bem dos outros. Toda a gente tem diversas opiniões sobre qual é a melhor maneira de fazer o bem dos outros, mas o mais importante toda a gente pensa de maneira, tem diferentes opiniões, mas o que as pessoas pensam que é mais importante não é necessariamente o mais importante. Não só as pessoas têm diversas ideias, ou ideias diferentes, mas mesmo uma só pessoa. Podemos achar que há várias coisas que são importantes quando somos novos e depois outras que somos importantes que são mais velhos e outras coisas que nós achamos importantes quando já somos idosos, quando atingimos uma certa idade. Portanto, as coisas não é evidente, não há apenas um critério. Portanto, por exemplo, se não tivermos dinheiro, podemos achar que ter dinheiro e ser rico é mais importante. Depois, se formos alguém que temos dinheiro, podemos achar que se calhar o que é importante é outra coisa. E que meramente ter dinheiro não chega para realizar os nossos desejos. Podemos achar que quando alcançamos o estado, quando alcançamos algum conforto material, podemos achar que há algo que é mais importante do que isso. Portanto, podemos achar às vezes que isto é a melhor coisa, mas na verdade não entendemos bem, não sabemos bem qual é a melhor coisa. Não temos uma verdadeira compreensão do que o bem ou o benefício último são. Portanto, aquilo que gostava de explicar em diferentes tópicos aqui é o que é a intenção pura. E o ponto importante hoje é a 16ª boa ação. 16ª a 16ª é sobre a intenção pura e a 17ª instância é sobre as ações da intenção pura. E quando falamos de uma intenção pura, independente, que significa que independentemente da ação que possamos estar a realizar, não estamos a pensar num interesse próprio. Em vez disso, estamos 100% focados no nosso objetivo, que é de fazer o bem dos outros. E pensamos o que é que eu posso fazer para ajudar este outro ser.
E por isso uma motivação totalmente pura e excelente é que, se não compreendermos isto, o perigo que temos é que alguma coisa possa parecer uma intenção, uma ação virtuosa, mas na realidade não pode ser não se pode transformar numa ação virtuosa. Por isso temos que absolutamente compreender e reconhecer o que é uma intenção pura e excelente. E temos que compreender o ponto essencial de uma ação virtuosa. Por exemplo, se por exemplo, libertarmos um boi e fazemos uma prática de libertação, o objetivo ou a ação é virtuosa ou não? Da forma como é feita essa libertação, parece uma ação virtuosa, mas se é realmente virtuosa ou não, não depende da forma, da aparência. Não podemos dizer, podemos ter a certeza a 100% que é virtuosa só pela aparência. E a razão é que quando libertamos o boi, isso é apenas a expressão externa, é a ação. Mas juntamente com essa ação há uma motivação e uma intenção, não é apenas uma manifestação externa, há uma motivação interna. E as pessoas só veem as manifestações externas da ação, mas não podem ver a motivação. Por isso há um perigo que nós não vamos completamente dar-lhe qualquer importância, ninguém vê, portanto eu não lhe dou importância. E não damos muita importância às intenções e existe o perigo de que isso possa acontecer. Mas quando olhamos para a forma como as coisas são de facto, a motivação e a intenção são extremamente importantes. Podemos ter ações físicas e verbais, mas não pensamos, nem sempre pensamos a motivação e a intenção são tão importantes, pelo menos, como as ações físicas e verbais, mas na realidade são ainda mais importantes. E a razão é que se acharmos que vamos realizar uma ação virtuosa, se não tivermos a motivação, por exemplo, para libertar o boi, se não tivermos a motivação, não vamos sequer começar a ação. E quando estamos a realizar a ação, quando estamos a libertar o boi, não é tanto a questão, é se vamos pensar, quando estamos a fazer, temos realmente uma motivação de proteger o boi? O que é que estamos a querer? Por que é que o queremos proteger? Estas são as questões e só podem ser respondidas pela motivação e intenções, e por essa razão a nossa motivação é quem comanda a ação. E é essa motivação que tem o verdadeiro poder. A motivação e a intenção estão a controlar a situação e o corpo e a palavra são apenas os instrumentos. Por exemplo, se vamos a conduzir e somos atropelados por um carro,
Isso nos bate um pouco. Se cairmos, por exemplo, e nos levantarmos, vamos ter a falar, vamos fazer perguntas. E a quem é que vamos fazer as perguntas? Vamos falar com o condutor, não vamos falar com o carro, não é? Não vamos perguntar ao carro porque é que ele nos bateu. Se falarmos com o carro, as pessoas acham que somos malucos, não é? Ou estúpidos. Portanto, temos que... qual é o objetivo de libertar o boi? Estamos a pensar neste boi e tudo isso pode ser respondido, as respostas encontram-se na nossa motivação e não na ação em si. Por exemplo, se libertamos ou salvamos a vida do boi por causa... Pensando, por exemplo, não está certo se este boi morrer. É uma boa motivação, mas se for em vez disso, se for para nos mostrarmos em frente de outras pessoas, para que elas pensem que somos uma pessoa boa, então aquilo que estamos a fazer não uma ação boa, parece uma ação positiva, mas é uma pseudo-virtude. Parece uma virtude, mas não podemos dizer que seja realmente uma virtude. E a razão pela qual não podemos dizer que é uma verdadeira virtude ou ação positiva é por causa da motivação. O terceiro ponto é que precisamos de realizar ações virtuosas que sejam de qualidade e satisfaçam um determinado padrão. Quando pensamos nestes pontos, o que é evidente, podemos ver que as ações da palavra e do espírito, quer seja da palavra e do corpo, quer seja, por exemplo, salvar a vida de um boi, pode ser uma pseudo-virtude. E há duas motivações principais. A primeira é... há duas razões para que o resultado final da ação seja positivo. Há duas coisas, há a motivação causal e a motivação imediata, para falar de forma simples. A motivação causal é o objetivo que temos quando pensamos que devemos fazer essa ação. Isso é a motivação causal. E a motivação imediata, na altura, quando estamos a pensar no momento em que fazemos essa ação. É o que estamos a pensar no momento em que fazemos a ação. A primeira motivação, o primeiro ponto é a motivação, e a motivação tem dois aspectos, a motivação causal e imediata. E a segunda razão é o nível da própria ação, o quanto podemos fazer. Se explicarmos em linguagem contemporânea, é a qualidade e a quantidade da ação. Quando falamos da qualidade de uma ação, por um lado, se uma ação virtuosa é a qualidade da ação, a qualidade da ação depende, por um lado, da nossa motivação e do nosso objetivo. Como já mencionei, há dois tipos de motivações, e dentre as duas, os objetivos para a prática da nossa ação, e se temos o tipo de motivação pura, é o que depende da nossa motivação causal. E, portanto, a primeira coisa que precisamos de saber é qual é o nosso objetivo.
qualquer que seja a ação que estamos a fazer, temos que estar muito claros acerca do nosso objetivo para realizar ações virtuosas. Se perguntarmos qual é o verdadeiro objetivo para realizar ações, temos que ter uma resposta clara. Não é uma questão de responder às perguntas das outras pessoas, é para termos uma noção muito clara da nossa motivação. Será tornar as pessoas ricas, poderosas, ou mesmo para as ajudar a alcançar estados superiores de verdadeira excelência, ou é para a libertação, o estado de Buda? Isto tem que estar claro na nossa mente. Não estamos a falar de Dharma. No mundo entre as pessoas comuns, as pessoas precisam de alcançar um resultado na vida. Dizer que se alguém não tiver um objetivo claro, não vai conseguir fazer nada. As pessoas temos todos que ter um objetivo claro para poder alcançar resultados. Se não tivermos, se andarmos por aí sem fazer nada, não vamos conseguir chegar a lado algum. Portanto, temos que absolutamente ter um objetivo. Portanto, temos que ser muito claros. Não podemos dizer que se somos um praticante do Dharma não devemos trabalhar ou ganhar dinheiro. Claro que somos praticantes, praticamos o Dharma, temos que ganhar a nossa vida e por isso não podemos dizer que um praticante do Dharma não pode ganhar dinheiro. Temos de ganhar dinheiro, devemos ganhar dinheiro, mas esse tem de ser apenas um aspecto do nosso objetivo e não a nossa totalidade, não a totalidade. Tem que ser apenas um dos aspectos do nosso objetivo e não a totalidade. É como se a nossa vida não tivesse outro sentido a não ser ganhar dinheiro. Mas mesmo tendo que ganhar dinheiro, não quer dizer que não possamos ter uma vida com significado. Porque se acharmos que o sentido da vida é ganhar dinheiro, se perdermos o dinheiro, perdemos o sentido da vida. Isso não faz qualquer sentido. Enquanto praticantes do Dharma, há muitas coisas que temos que fazer, mas o nosso objetivo último é apenas um. É alcançar o estado de Buda. Na vida, quando passamos para a próxima vida, no momento da morte, trocamos o corpo, mas a consciência não troca, não trocamos de consciência, a nossa consciência continua e o objetivo essencial da consciência, uma vez que a consciência é o que continua, para que a nossa consciência tenha sentido ou seja significativa, o objetivo de transcender o nascimento e a morte, esse objetivo não muda. Isso temos que ter um objetivo muito claro para aquilo que queremos alcançar. E isto é um ponto. O segundo ponto é que temos que ter uma intenção estável. Não só tem que ser clara, mas tem que ser estável. Não podemos dizer hoje isto é importante, amanhã é outra coisa. Às vezes achamos que o mundo é importante, às vezes achamos que o Dharma é importante. Não podemos fazer isso. É difícil alcançar a libertação e a omnisciência e o estado de Buda. Temos que ter um objetivo estável e excelente.
E aqui há uma história sobre isto. Tem uma história aqui. Antigamente, ou na China, onde isto aconteceu, se calhar, houve um mestre Zen na China, e esse mestre Zen tinha alguns discípulos. Nos antigos, em tempos, os mestres chineses cozinhavam para eles próprios. Tinham uma vida muito independente e viviam por os seus próprios meios. E uma vez, esse mestre tinha trazido alguns discípulos a pedir para plantar arroz. Alguns de vocês sabem que todos aqueles que vivem no Tibete ou no Nepal, quando plantamos o arroz, tem que se plantar individualmente cada planta de arroz. E temos que os plantar numa linha reta, e de maneira que quando olhamos para eles vemos a linha muito direta. Mas os discípulos, quando começaram a plantar o arroz não estava em linha, havia um aqui, outro ali, outro acolá. Mas os que o mestre plantou era uma linha muito direita. E os discípulos, então, começaram a suspeitar algo, ficaram a suspeitar, e eles perguntaram ao mestre: mestre, quando a sua linha é extremamente reta e a nossa plantação não está assim? E o mestre riu-se um pouco e disse: isso é muito fácil, disse ele. Quando estão a plantar as plantas de arroz, estão a olhar para uma só coisa e apenas nessa coisa, e concentram-se apenas nessa coisa. Tem um ponto que é o vosso ponto de referência, e usam-no como referência para plantar a vossa linha de arroz. Têm como que um alvo e traçam como uma linha imaginária a partir de aí e começam a plantar o arroz. E ao irem nessa direção vão plantando o arroz. E os discípulos disseram: ok. E continuaram a plantar. E ao continuarem a plantar, como o que eles tinham plantado antes não estava reto, eles acabaram por fazer o que eles começaram a plantar, começaram a fazer como um arco. Eles viram que e o mestre o que disse foi: em que é que vocês estavam a concentrar? Qual era o vosso objetivo? E os discípulos disseram: o mestre disse para nos concentrarmos num ponto de referência e começar a ir nessa direção como se fosse um alvo, e estava ali um boi, e nós olhámos para o boi e começámos a plantar. E o que o mestre disse: não, vocês não perceberam nada.
o boi vai mexer-se, não vai ficar no mesmo sítio quando o boi vai para a esquerda ou vai para a direita. Se a vossa linha não pode ser estável, a vossa linha não pode ser reta se vocês estão sempre a seguir os movimentos do boi. E é por isso que as vossas linhas não são retas. E, portanto, aquilo que nos focamos tem que ser uma coisa estável. E é isso que temos que usar como a nossa referência. E finalmente eles compreenderam. Havia uma árvore grande e eles começaram a traçar as linhas, tomando a árvore como ponto de referência. E finalmente as linhas começaram a aparecer retas e perfeitas. E é a mesma coisa aqui. O nosso objetivo tem que ser uma coisa estável, tem que ser claro. Não pode ser só claro, tem que ser estável. Há muitas situações diversas e, portanto, o nosso objetivo tem que ser estável. Temos que ter essa estabilidade e para isso temos que ter uma intenção absolutamente pura e excelente. Temos que ter a intenção de nos dedicarmos 100% a beneficiar os outros e que não esteja ligada às nossas necessidades individuais. Porque se estiver, essa motivação não será pura e excelente, tem que ser 100% para fazer o bem dos outros. E é isso que chamamos pura e excelente intenção. Se estiverem nem que misturada, nem que seja com um pouquinho da nossa intenção, já não é pura. Por isso temos que ter realmente pensar, será que isto vai ser realmente bom para os outros? Será 100% uma intenção altruísta? Mas claro que para nós, se calhar, é difícil ter uma motivação a 100% pura. Isso é difícil para nós, mas é importante fazer o mais que podemos. Se pudermos pelo menos fazer 50% de intenção de beneficiar os outros. Então, guardamos 50% para nós e 50% para os outros. Se não pudermos pelo menos fazer isso, é difícil desenvolver as ações excelentes. Se conseguirmos pensar que as necessidades dos outros, o melhor é realmente quando conseguirmos pensar que os outros, que os interesses ou o benefício dos outros têm que ser um pouco mais importantes do que os nossos, nem que seja de 1%. Então, quando estamos a executar a ação, quão assíduos somos, quão precisos somos e quanto interesse tomamos nisso, tudo isso depende da nossa motivação imediata. A motivação que temos no momento em que estamos a fazer a ação. E, por isso, o ponto crucial que determina a qualidade das nossas ações depende da nossa motivação. E por isso, quando os grandes mestres do passado estudavam o Dharma, ou quando diziam sempre que o mais importante era a motivação, quer estivessem a estudar, a recitar orações, ou o que quer que fizessem, tínhamos que sempre corrigir a nossa motivação. E a razão pela qual diziam isso é que era para ter ações de qualidade. E por isso não há como evitar falar sobre a motivação. E a qualidade das ações positivas. Depois, o que é que queremos dizer sobre a quantidade?
Qual é a grandeza tem que ser qual é a quantidade, se tem que ser uma ação vasta, tem que ser uma ação, tem que fazer muitas ações. Se uma pessoa deve fazer uma libertação de vida todos os dias, podemos achar que isso se fizer todos os dias e nunca falhar podemos achar que é uma coisa, que é uma oferta, uma libertação vasta, mas isso não é definitivamente assim. A razão é que a virtude, o que é feita o maior número de vezes, não significa apenas a aparência externa. O que significa principalmente é o nível da qualidade da ação. E enquanto fazemos, quanto motivação tomamos, o quão assíduos somos, a atenção que damos e qual efeito e quais são os resultados e por aí fora, se temos que olhar para isso, porque se não tomarmos atenção nisso e apenas fizermos o máximo de libertações de vida pensando que quanto mais se fizer é melhor, isso não traz necessariamente uma grande e vasta virtude. Por exemplo, no Tibete, há a situação económica melhorou até certo ponto, as pessoas têm algum dinheiro e as pessoas gastam dinheiro a comprar, por exemplo, artigos rituais muito caros, ofertas de fumo gastam muito dinheiro nas ofrendas, fazem ofrendas enormes e compram tantas bandeiras de oração que no fim sujam a terra e a água e poluem o ambiente. Até os animais podem ser enrolar-se nas orações, nos fios das bandeiras de orações e até morrer. Será que os nossos antepassados não fizeram tantas ofrendas como nós, porque não tinham tanto dinheiro como nós? O principal é que se calhar não temos a fé, a visão pura e a crença que os nossos antepassados tinham. Se calhar é que hoje estamos a colocar toda a nossa atenção na quantidade e na escala das ofrendas, achando que isso é que é importante, mas na realidade essas ações grandiosas parece que a quantidade é maior, a quantidade aumenta e o número aumenta, mas será que isso muda alguma coisa? Quando falamos da vastidão de uma ação virtuosa, não é a quantidade de dinheiro que gastamos, mas é quanto sacrifício fazemos mentalmente. Quanta generosidade temos, é disso que depende. Se tivermos que olhar para a quantidade de dinheiro, assim, todas as pessoas só as pessoas que são ricas é que poderão acumular mérito. Se a acumulação de mérito dependesse da quantidade das coisas externas, então quando o Buda passou 6 anos a praticar a austeridade e depois se sentou debaixo da árvore de Bodhi, o que é que ele tinha? Absolutamente nada. Nem sequer tinha comida nem bebida, esqueçam o resto. E como é que o Buda poderia ter realizado as acumulações? Isto é importante pensar nisto.
Por isso, a vastidão das ações virtuosas não tem a ver com o tamanho das coisas externas ou a quantidade das coisas externas, mas essencialmente na nossa mente. E isto é muito importante nós pensarmos bem. Sim, também temos que estar de acordo com o tempo e o lugar. E há diferentes tipos de maneiras de podermos se pensarmos que apenas esta ação é virtuosa, se nos apegarmos apenas a um tipo de ação e não darmos importância aos outros, temos que usar vários métodos para beneficiar os seres e trabalhar de todas as direções para aumentar a nossa virtude. A mesma coisa que todos prestam atenção hoje em dia é a nutrição. Tomamos muito cuidado com a nutrição, precisamos de muitos nutrientes. Por exemplo, e quando pensamos na alimentação, é preciso equilibrar a quantidade dos diferentes ingredientes, é importante, mas o equilíbrio, temos que combinar diversos tipos de food, diferentes tipos de comida. Se comermos apenas um tipo de comida, não resulta. Se pensarmos, por exemplo, como vegans, se pensarmos nos vegans, por exemplo, o tofu, é como uma espécie de queijo de soja. E o tofu e os legumes, ou as leguminosas, os feijões. São uma boa fonte de proteínas e são úteis para obter cálcio, vitaminas, e é bom, não é? Mas só porque são benéficos, se só comermos leguminosas, será o suficiente? Se fizermos isso, podemos ter reumatismo e gota e esse tipo de doenças. Por isso, quando comemos, temos que comer vários tipos de alimentos. E não se só comermos um tipo de alimento, é natural que ficamos doentes. E da mesma forma, quando trabalhamos para fazer o bem dos outros, não devemos estar só apegados a um único tipo de ações virtuosas. Há pessoas que estão realmente, por exemplo, muito apegadas a fazer ofrendas de fumo, mas se acharmos que isso é o suficiente e que nenhuma das outras ações tem importância, isso não está certo. E a razão é: temos que usar o método que esteja ao nosso alcance. E poderemos ter, se pudermos fazer diversos tipos de ações, isso terá muito mais benefícios. Em resumo, quando falamos de fazer ações positivas, temos que usar a nossa inteligência, e precisamos de ser criativos e examinar, deixar a nossa mente realizar a ação, porque se formos apenas ignorantes e teimosos, podemos dificilmente dizer que isso seja uma bela ação altruísta. Portanto, quando executamos ações virtuosas, temos que examinar bem as coisas com a nossa sabedoria. E não sermos idiotas e pensarmos só podemos fazer isto ou só podemos fazer esta ação ou aquela. E este é um outro ponto importante para nós compreendermos. A próxima instância
A 17ª instância, em termos da estrutura, é dos 10 pontos, das 10 aplicações, das 10 diz, para alcançar o despertar pelo benefício de si mesmo e dos outros, é preciso afastar-se da autodepreciação, do abandono, da ansiedade e do cansaço e fortalecer a diligência sem retorno. Deixar a minha prática oscilar nessa vida, isso eu jamais aceitaria. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. O que esta instância diz é que na época de Mikya Dorje havia muitas pessoas que diziam ter amor e compaixão pelos seres e estudariam primeiro as escrituras da tradição dos sutras. Mas o que acabaria por acontecer é que eles passavam algumas décadas a estudar o debate, a lógica do debate, e depois passavam que... E depois diziam que iam estudar a tradição tântrica, passavam anos a estudar os rituais para os falecidos. As divindades pacíficas e iradas, Amitabha, etc., só estudavam essas práticas. Mas não estudavam o sentido profundo dos tantras, estudavam apenas os rituais e as ofrendas. E depois disso, diriam, quando depois de terem estudado tudo isto a um certo nível, diziam, já estudei algum Dharma e já interiorizei o seu significado, e iam passar alguns anos em retiro na montanha. E depois de terem passado alguns anos de retiro, perderam toda a lógica do debate, que esqueceram o anterior e esqueceram a maioria das palavras dos rituais para os falecidos. Esqueceram tudo, mas tornaram-se um pouco arrogantes e diziam que depois de passarem alguns anos a fazer a prática e talvez depois da meditação tiveram algum nível de experiência, alguma espécie de realização da minha sabedoria e tornavam-se um pouco arrogantes e começavam a ensinar o Dharma. E eles não ensinavam os 3 tipos de indivíduos, porque nas escrituras as práticas para os 3 tipos de indivíduos está muito bem definido o que é preciso fazer e o que é preciso evitar. E o que eles dizem é que há muitas coisas que se dizem nas palavras do Buda, mas não temos que fazer isso assim. Há o sentido verdadeiro e não podemos dizer que tudo é necessariamente verdadeiro. O que temos que fazer para praticar o Dharma é temos que ter as instruções essenciais para alcançar a mestria do Dharma. Os mestres do passado realizaram a natureza como ela é e deram as instruções essenciais sobre isso. E dizemos, estas são as instruções do mestre, e podemos dizer o que quer que quisermos. E depois, para ganharem um pouco de fama e reputação, dedicam-se às atividades de ensino, debate, escrita. Isso é que alguns fariam. Ou outras pessoas poderão fazer. Não posso fazer esse tipo de trabalho, como ensinar, etc. Não, isso não é para mim. Não posso fazer isso. Qual é o objetivo de fazer tanta coisa?
depois de eu acabar tudo isso, ou eu vou morrer, alguém me mata ou a minha vida acaba antes de eu terminar. E o que eles faziam então era vão para um sítio onde podem receber comida, vestuário e conversas, e encontramos algumas pessoas que nos que nos pagam tudo e dizemos que vamos fazer tudo o que quiser, coisas, fazemos ações que são supostamente virtuosas, dizendo que isso vai ser de grande benefício para os outros. E as pessoas podem ser atraídas por esse tipo de coisas e pensam que pode ser importante ter um grande número de discípulos e se olharmos para esse tipo de pessoas, Mikio Dorje não achou que eles eram Mikio Dorje nunca se sentiu atraído por esse tipo de pessoas. A forma como ele exercia a sua atividade, se eles acharam que ele deixou de fazer coisas como ele não considerava as pseudo-virtudes como sendo importantes. Isso está escrito nas suas 100 das suas 100 instruções, ele diz que o melhor é beneficiar diretamente os seres. Se não, podemos nos concentrar em beneficiar indiretamente, podemos concentrar-nos em beneficiar-nos indiretamente e começando por não os prejudicar. Fazer o que pudermos para ensinar o Dharma, contemplar o Dharma, meditar o Dharma, reunir monges é bom, sustentar os mosteiros, construir stupas e estátuas. E todas estas ações poderão ser uma causa de estado de Buda e da omnisciência, mas se não tiverem as intenções que se concentrem no benefício dos seres, ou se o fizerem, mas nas vossas ações, ao realizar as vossas ações prejudicarem os seres, isso não faz qualquer sentido. Aquilo a que chamam fazer o benefício dos outros são, na verdade, ações que nos prejudicam, assim como aos seres. Às vezes somos iludidos por isso e achamos que estamos talvez a realizar uma prática, achando que estamos a fazer alguma coisa que fazem bem aos outros e as pessoas veem-nos assim e nós acabamos por acreditar nisso. E às vezes temos que absolutamente examinar-nos a nós mesmos, é fundamental. Se vamos praticar o Dharma, temos que realmente, se a forma como estamos a praticar o Dharma é autêntica e genuína ou não. Quando dizemos que somos um praticante do Dharma, não estamos a praticar o Dharma para nos enganarmos a nós mesmos, mas sim para nos beneficiarmos. Na realidade, devíamos praticar o Dharma para obter um bom resultado. E por isso não nos podemos enganar a nós mesmos. E é importante de nos verificarmos constantemente, nos examinarmos, de vermos, olhar para nós mesmos e ver se estamos a praticar o Dharma corretamente ou não.
E quando falo de examinar a si próprio, eu tenho uma história para vos contar. Vou contar esta história e depois teremos terminado por hoje. E amanhã eu falarei sobre o resto da 17ª estância. Esta é a história, e se eu não disser contar uma história, vocês ficam um pouco aborrecidos. É uma história de Milarepa. E a história é a seguinte. Antes de Milarepa falecer, só um instante, por favor. Antes de ele falecer, ele deixou um testamento. Fez um testamento aos estudantes, aos discípulos. E ele não tinha nada muito importante ou sagrado. Tinha um cajado feito de madeira arura, tinha um tecido que usava, um chapéu, perdão, e tinha um zen que ele usava à volta do corpo, e disse, mandem tudo isto a Gampopa. Mandei-no ao Gampopa. Depois tinha um outro cajado e tinha um outro zen de algodão e mandou a um outro dos seus discípulos, aos seus 2 principais discípulos. E ele não tinha nada, era tudo o que ele tinha. E em vez de... Não havia mais nada senão cortar o zen aos pecados. Não tinha um computador que podia dar a um ou um iPhone que desse ao outro. Nós temos estas coisas todas, mas o Milarepa não tinha nada. Não tinha mais nada, a única coisa que ele tinha era que se podia cortar a roupa que ele usava aos pecados e dá-la aos... Mas o que ele disse também foi uma coisa um pouco inesperada. Tenho um pouco de ouro, disse ele. Eu guardei esse ouro e atrás do meu retrito há um lugar na parede onde depois de eu morrer vão lá e tirem o ouro que lá está e dividam-no entre vocês. Os discípulos ficaram um bocado surpreendidos que o Milarepa tivesse ouro. Será que ele tem mesmo? Será que ele tem mesmo ouro? E algumas disseram, não tem. E as pessoas, se calhar tem alguns donativos que recebeu e pode ter guardado. Achamos sempre que o Milarepa não podia ter ouro, mas se calhar tem. E como é que um lama com o Milarepa pode ter ouro? Disseram outros. No final, depois do Milarepa morrer, os discípulos reuniram-se e fizeram o que o Milarepa disse e foram à procura de ver se ele tinha ouro. E quando foram à procura de ouro atrás da sua cabana, do sítio de retiro, havia uma coisa escondida na parede. Havia um pedaço de tecido, uma trouxa, digamos, e eles tiraram-no para fora. E quando abriram não estava lá nenhum ouro. Havia 3 cubos de açúcar branco. Havia 3 cubos de açúcar branco e um quadrado de tecido.
Havia 3 cubos de açúcar enrolados num tecido, uma carta que ele tinha escrito e uma faca. E quando os estudantes viram isso, disseram, mas o Milarepa disse que tinha ouro, onde é que está o ouro? E outros disseram, vamos ler primeiro a carta. E a carta dizia, peguem nos cubos de açúcar, cortem-nos com a faca e deem a cada um pedacinho de açúcar. E esse quadrado de tecido, cortem-no em pedaços. Até o quadrado, cortem o quadrado todo em pedaços e deem um pedacinho a cada um que estiver lá. E no final, algumas pessoas devem ter pensado que Milarepa deve ter ouro, ponham merda na boca deles. Isto foi apenas uns dias depois do Milarepa falecer. Estava toda a gente de luto. E eles, quando eles leram o que Milarepa tinha escrito, toda a gente se riu. E a razão pela qual vos estou a contar esta história é porque a forma de Milarepa proteger da forma como ele praticava o Dharma de uma forma tão pura. E ele praticava o Dharma de uma forma tão pura que podíamos, se calhar, pensar que ele era muito sério. Mas não, ele era muito relaxado e divertia-se imenso. Ele não tinha nada, tinha apenas um chale de algodão. E quando estava quase a morrer, escreveu isso, com certeza muito divertido, da partida que ia pregar aos seus discípulos. Ninguém pensa em escrever uma coisa engraçada quando está a morrer, não é? O Milarepa foi envenenado, na verdade. Portanto, devia estar a sofrer dores físicas e mesmo assim, ao mesmo tempo que isso estava a ocorrer, ele estava divertido e a pregar uma partida aos discípulos. E porque toda a gente estava triste, ele resolveu fazer essa partida. E o que isto mostra é que os mestres do passado não eram tão sérios como nós pensamos. Eles divertiam-se, eles aproveitavam a vida. E o que isto também nos mostra é que os discípulos de Milarepa, era uma forma para ele de testar os discípulos. Normalmente, o Milarepa não tinha qualquer apego às coisas mundanas. Mas ao ir, antes de morrer, ele diz de repente aos seus discípulos que tem algum ouro e eles se calhar pensaram como é que é possível. Como é que é possível que um praticante como ele, que não tinha apego a nada, tenha ouro? E alguns discípulos não acreditavam que ele tivesse, mas alguns pensaram que sim. E pensaram que ele estava a guardar secretamente o ouro. E foi uma forma para ele de testar os discípulos. Em geral, Milarepa, para ele era indiferente se tinha ouro ou não tinha ouro. Também não pensava se eu sou um praticante fantástico e se alguém me der ouro eu rejeito completamente. Também não era assim. Ele não precisava de ouro. O que é que ele ia fazer com o ouro?
Não é como se ele fizesse de conta que não tinha apego ao ouro para mostrar que era um grande praticante. Ele, na verdade, não precisava de ouro. E a razão aqui é que, e o que eu estou a tentar mostrar é que isto é um exemplo de Milarepa sobre o qual deveríamos pensar, e que é a coisa mais importante. Devemos tentar pensar qual é a coisa mais importante da nossa vida. E é esse um ponto sobre o qual temos que pensar, e é tudo por hoje. Fazemos as orações de dedicatória.